No vídeo de hoje eu vou falar sobre o inverno na Holanda. No vídeo de hoje eu tô fazendo aqui num cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu tô fazendo aqui do meu quarto, por quê? Porque eu vou mostrar algumas das roupas que eu uso. E esse vídeo não é pra falar, assim, roupas específicas. É pra mostrar a filosofia por detrás das roupas. Ou seja, pra você ter uma ideia do que você tem que prestar atenção e do que é importante pensar. E algumas dicas mesmo de coisas que a gente pode usar. Então esse vídeo é válido para meninos, mas é também válido para meninos, porque eu vou falar mais do raciocínio por trás das coisas do que da roupa em si. Então vale para todo mundo. E outra coisa que eu falarei neste vídeo é que roupa que eu uso quando eu vou correr lá fora, num frio de lascar. Então assim, eu separei aqui a roupa que eu usei quando eu fui correr com menos 1 grau de temperatura. Vou contar aqui nesse vídeo que roupa que eu usei, como é que eu fiz. Mas para começar, dar uma explicação geral do inverno, como que é o inverno aqui na Holanda, né? Então assim, algumas coisas que as pessoas sempre perguntam. Neva muito na Holanda? Na Holanda neva, mas não é uma coisa frequente. Na verdade, é uma coisa que acontece muito pouco dentro de todo o período do inverno. Então assim, falando da minha experiência em particular, né? Porque aqui falaremos muito baseado nas pesquisas do Instituto Aline Eclair de Meteorologia, mas aqui não é muito frequente nevar. Na verdade, acho que até por não ser tão frequente, a gente fica, digo a gente, todo mundo, né? Fica na expectativa se vai nevar ou não. Na época de Natal, por exemplo, sempre tem a especulação na imprensa se a gente vai ter o que eles chamam de um Natal branco ou não, ou seja, se vai nevar no Natal ou não. E eu até agora não consegui pegar nenhum Natal branco, nenhum Natal que eu tive aqui nevou. Mesmo que eu fui pro Brasil, também não nevou aqui enquanto era Natal. Então, não sei quantas vezes eles já tiveram Natal branco, mas normalmente o que eu passei com neve, tem muita neve, o que eles chamam de neve úmida, que é uma neve que cai um floquinho de neve, mas ele encosta no chão e já descongela, porque a temperatura não tá frio o suficiente para realmente nevar e a neve ficar. E tem a neve mesmo. A neve mesmo, teve assim acho que 2020 teve um dia que deu uma nevadinha, mas que também não durou muito. No inverno de 2020 para 2021, aí é que eu vi a neve de verdade, que eu posso chamar de neve de verdade, né? Em fevereiro de 2021, teve uma tempestade de neve num domingo, e foi um dia horrível, assim, uma ventania, uma neve, não é aquela neve bonitinha que a gente vê nos filmes, era aquela chuva de vento com neve, né? Foi bem pesado, assim. E na semana, fez uma semana inteira de temperatura negativa. Essa semana em específico, teve um dia que fez menos 12 graus. Congelou os canais, congelou o lago, congelou tudo. E a neve que tinha caído no domingo, que não voltou a cair mais nos outros dias, mas a neve que tinha caído no domingo permaneceu a semana inteira. Porque como a temperatura estava abaixo de 0, a neve não derreteu. E eu não vou lembrar quantos centímetros de neve, porque eles medem em centímetros de neve, mas acho que estava dando um tanto assim, ó, no meu quintal. Essa foi a vez que eu posso dizer que eu realmente vi neve, fevereiro de 2021. De 21 para 22... eu não estava aqui nessa época de Natal, sei que fez bastante frio, mas não nevou, e acho que não nevou nenhum momento 2021 para 22. Esse inverno não nevou nada. Agora eu tô gravando esse vídeo em 2022. Até aqui teve uma semana que fez bastante frio, que fez abaixo de 0, mas praticamente não nevou. Teve assim, um chorinho, tipo, acordei de manhã e o asfalto tava meio assim acinzentado, que parecia que tinha caído um monte de pedacinho de bolinha de isopor, que era neve, mas foi uma neve que deve ter durado assim 1 hora durante a noite, bem rápida. Então, resumindo, neve não é uma coisa muito comum, mas acontece. Então é bom ter algum preparo, tipo uma bota para na neve ou um tênis, mas também não sei se é uma coisa assim tão necessária. Vamos chegar nessa parte também do que é mais necessário, mas neve não é tão comum na Holanda. O que é mais comum é realmente o frio. Então aqui faz bastante frio. Em geral faz uma temperatura assim entre 0 e 1 grau, mais ou menos, em 5 graus. Esse ano 2022 está completamente em mudança climática, está mais quente que o normal. Apesar de estar mais quente que o normal, teve uma semana em dezembro, uma semana não, foi assim uns 8, 9 dias direto de temperatura negativa todo dia estava abaixo de 0. E teve um dia, inclusive, que eu cheguei no escritório para trabalhar, quando eu olhei assim no computador, tava marcando menos 10 graus lá fora. Então assim, fez bastante frio, chegou a congelar o lago.
os canais não chegaram totalmente a congelar, porque durante o dia estava subindo a temperatura, estava fazendo calor, estava fazendo 2 graus. Mas isso já subia acima de 0, já é suficiente para não deixar congelar totalmente um canal, por exemplo, o canal tem mais movimentação de água do que um lago. Então faz bastante frio aqui, sim. Aqui o clima é muito marcado, então dificilmente vai subir a temperatura muito acima de 10 graus. Esse ano teve no Réveillon, fez 14 graus, foi o Réveillon mais quente de todos os tempos na Holanda. É muito mudanças climáticas, não tem jeito, porque realmente não é o normal. Os outros ano novo que eu tava aqui foi -1 grau, 0 graus, essa temperatura que faz em janeiro, que faz em dezembro, janeiro. Outra coisa muito específica, que essa é a parte, na minha opinião, mais chata do inverno aqui, na verdade tem 2 coisas que eu acho mais chata. Uma delas é, chove pra caralho, não consegui não falar um palavrão. Porque chove muito, é o período mais úmido do ano, então a gente vira um mofo ambulante, porque só chove, faz frio e dia cinza. Tem uma hora que você não aguenta mais ver dia cinza, que você, sei lá, tenta abstrair, porque não tem como. Não tem o que fazer, né, gente? Tá assim, eu vou fazer o quê? Rebanar a carta pra São Pedro reclamar, né? Não tem o que fazer. Mas aqui chove muito e chuva com frio e com vento é é de matar. Mas enfim, esse é o período mais úmido do ano, o inverno. Chove muito. Não é, em geral, não são chuvas fortes, pelo menos comparado ao que eu tinha em São Paulo, mas aquela chuvinha chata que vai e volta toda hora, principalmente a hora que eu preciso sair para trabalhar, é a hora que chove. A segunda coisa que eu acho assim mais chata que o frio é a luz solar. Na verdade, a falta de luz solar, né? Porque nesse período do ano, que é o inverno, amanhece muito tarde e escurece muito cedo. Então, assim, agora o sol tá nascendo por volta de 8h45 da manhã, alguma coisa assim. Se olhar lá no aplicativo, ele mostra oficialmente o nascer do sol às 8h45, alguma coisa assim. E o sol se põe por volta de 4h20, 4h30 da tarde, o sol já tá se pirulitando já. Então, mesmo que faça um dia frio, mas de solzinho, o sol tá bem mais baixo, então o sol não esquenta e o dia dura muito pouco. E isso, para mim, é extremamente cansativo, porque por mais que eu esteja acostumada já, por um lado eu tô acostumada, por outro lado acho que nunca vou acostumar com isso, acho que ninguém acostuma com isso, que ninguém gosta, porque é muito ruim esse dia curto, né? Então aqui eu vivo na base da vitamina D o tempo inteiro, porque não tenho resistência para isso, mas acho que o humor da gente é outro, né? Quando tem sol, quando tem um diazinho de sol, ontem fez frio pra caramba, mas estava um dia de sol. Isso já muda o humor tão grande, assim, eu não fiz nada demais, eu fiquei em casa, fazendo minhas coisinhas, nada demais. Mas o fato de estar sol, de ter luz de verdade, não estar um dia cinza, dá outro ânimo pra gente. E é incrível como eu reparei isso muito mais aqui, porque no Brasil, morando em São Paulo, naturalmente tinha um volume de sol muito maior do que eu tenho aqui, então, e a variação da luz do dia também era muito menor, né, de inverno para verão é o quê? 1 hora de diferença, nem isso, né, em São Paulo. Aqui não, aqui a variação é bem grande, então esse período é muito escuro, então eu saio para trabalhar de manhã, tá de noite. Eu chego no trabalho, ainda está de noite, que eu entro às 8. Aí vai amanhecendo enquanto eu estou trabalhando, e aí antes de eu sair do trabalho, já tá de noite de novo. E eu saio do trabalho às 5 horas, então assim, pensa, eu saio de noite e volto de noite. A impressão que eu tenho é que eu saio 4 horas da manhã para trabalhar e volto às 11 horas da noite. Mas não, tô chegando em casa às 6, 5h30, 6 horas. Enfim, essa parte é bem chata. Tudo isso posto, eu gostaria de começar a mostrar aqui algumas roupas e alguns truques, algumas coisas que você tem que pensar quando você tá vindo morar na Holanda para você adequar seu guarda-roupa, porque assim, muita coisa que eu trouxe do Brasil eu não consigo usar aqui e vou explicar o porquê. Então, a primeira coisa é jaquetona de frio. Como é que escolhe uma jaqueta de frio? Então, o que eu falei, acabei de falar para vocês, que aqui chove demais. Então, primeira coisa que você tem que pensar numa jaqueta dessas, não é nem se ela é quente, ou quanto ela é quente, na verdade, né? Quente tem que ser, mas é que ela seja prova d'água. Porque, imagina, vou contar uma curiosidade. Alguém já me perguntou assim, mas vocês não têm guarda-chuva, não tem capa de chuva? Tem. Dá pra usar? Nem sempre. Por quê? Porque venta demais nesse país. O que mais tem na Holanda? Moinho. Por que tem tanto moinho na Holanda? Porque venta para muito, né?
pra não falar um palavrão. Como é que usa guarda-chuva e capa de chuva num lugar que venta que nem venta aqui? Então, eu até tenho uma capa de chuva, arranjei uma capa de chuva para andar de bike, inclusive, e foi um desastre. Por quê? Porque eu fui tentar colocar a capa de chuva, aí tava ventando, aí eu não conseguia colocar, eu não conseguia vestir a capa de chuva por causa do vento, porque ela voava. Depois de muito sacrifício consegui colocar a capa, fui sair pedalando, o que acontecia? A capa virava na minha cara, a capa mexia nos meus braços. Olha, eu não conseguia pilotar a bicicleta direito. É um desastre, não valeu a pena. Ainda quero tentar insistir um dia que não esteja ventando, mas eu acho que não vale a pena. O guarda-chuva, a mesma coisa. Você pedalar com o guarda-chuva, não dá pra você ficar uma mão na bicicleta, outra no guarda-chuva. E mesmo andando, o vento sopra e leva o seu guarda-chuva embora, vira ele ao contrário daqueles rolês. Então, assim, muito difícil andar de guarda-chuva e capa de chuva aqui. Até dá, mas é difícil. Então, o que é o melhor? Ter uma jaquetona de frio que seja a sua capa de chuva. Eu tenho essa daqui que eu separei, que é totalmente impermeável. A maioria das roupas que eu vou mostrar aqui são da Decathlon, aquela loja que me ignora, que não consegue descobrir minha existência, mas dane-se, as minhas roupas é tudo de lá. Essa capa de chuva, ó, essa jaqueta é da Decathlon. E uma coisa interessante que eu no Brasil ignorava, que é que a jaqueta aqui, elas vêm até aqui em cima. Eu não vou vestir por causa do meu coadjuvante aqui, é o meu microfone, mas ela vem até aqui em cima. Por quê? Porque aí realmente fecha você, deixa você, né? Não entra vento, não entra ar, não entra água dentro de você. Então, meninos ou meninas, você vai vir para Holanda, compra o mais importante é que a jaqueta seja impermeável. Eu tenho alguns casacos que eu trouxe do Brasil, tem um de lãzinha que era o mais quente que eu tenho, mas imagina uma lãzinha, tipo essa blusa assim, mais ou menos que eu tô usando, só que um casacão. Imagina um casaco daquele na chuva, tem condição nenhuma, fica um pinto molhado, o casaco ainda fica pesado, que não é uma coisa que passa água, né? Uma coisa que retém água, desastre. Então, jaqueta impermeável. O mais importante é ser impermeável. Mais até do que ser quentinho. Por quê? Porque embaixo da jaqueta, você põe o que você quiser embaixo dessa jaqueta. Outra coisa, tem uma outra, mas que tá lá embaixo, eu não vou pegar porque ela tá velha já também dessa mesma loja, que ela é dupla face, vamos dizer assim. Na verdade, ela é duas jaquetas em uma. Então, ela tem uma parte de fora, que é mais fininha e impermeável, e tem a parte de dentro, que é tipo um fleece, que é aquele tecidinho bem quentinho. E você pode, né, ela tem os botões e você pode separar uma da outra. Então, eu uso muito aquela jaqueta, sabe pra quê? No verão, eu tiro a parte de fora e uso como capa de chuva, porque ela é fininha, eu que esquenta a parte de dentro. Então, muitas vezes eu faço isso, e aquela jaqueta é boa também porque é mais fácil de lavar, né, do que uma jaqueta dessa que eu tenho que limpar manualmente. Mas, então, primeira dica, jaquetas impermeável. Impermeável é mais importante do que quente. Por baixo da jaqueta, aí é muito cada um, né? Porque tem gente que é mais friorento, tem gente que é menos friorento. Então, meu namorado, por exemplo, ele tem blusas térmicas. Eu ainda tô com a roupa que eu tava na rua, mas, por exemplo, essa malinha que eu tô aqui por baixo, branca, é uma blusa térmica. Meu namorado tem essas malinhas térmicas, que você acha em várias lojas, acha na Rema, acha na internet, acha em vários lugares, chama thermoshirt. Parece uma malha tipo Hering, mas ela é um tecido um pouco diferente. Meu namorado tem, mas ele nunca usa. Ele usa uma malha normal qualquer. Dependendo de onde eu vou, como eu vou, eu às vezes também uso uma malha qualquer e depois ponho assim, ó, uma blusinha de lãzinho, uma blusinha um pouco mais quentinha, que num ambiente de 18 graus, porque todos os ambientes são aquecidos, fica muito tranquilo. Eu trabalho num lugar que o aquecimento é ruim, então eu vou assim, porque também lá é normalmente um pouco mais frio. Às vezes a gente chega lá, tá 16 graus, quando fez a semana do Frozen, chegava lá de manhã, tava 11 graus, aí demora uma eternidade para esquentar. Então, isso aqui é meio que assim, um ambiente mal aquecido, né? Se você for numa casa de alguém, às vezes tá 22 graus, tá mais quente, até eu passaria calor com essa roupa. Mas essa parte vai de cada um, porque às vezes você é mais friorento, menos friorento, você vai dosando o que você vai por baixo. Pensa que a jaquetona é para você andar na rua. Isso daqui é o que você vai usar dentro dos lugares que normalmente estão numa temperatura entre 18 e 19 graus até uns 22 graus.
Outras coisas que eu descobri, né? Então, assim, calça, eu uso minhas calças normal, calça jeans. Meu namorado só usa uma calça jeans e mais nada, né? Nasceu aqui, tá acostumado, é aquela calça jeans e acabou. Eu não consigo me dar esse luxo, então eu uso uma calça normal. Eu tenho uma calça impermeável de usar na bicicleta, tipo a calça de motoboy. Quem me segue no Instagram sabe que eu estava na saga de comprar calça de motoboy, finalmente eu comprei. Mas no normal eu uso uma calça normal, qualquer calça, as calças que eu trouxe do Brasil. E a questão é por baixo, então eu uso calças um pouco mais largas, né? As mais justas eu acabo usando mais no verão. E aí eu boto alguma coisa por baixo, que pode ser uma thermoleg que eu comprei também na Decathlon, que é bem fininha, só que ela tem, ó, tipo um fleece. Tá vendo como que é o tecido? Que ele é bem quentinho, mas ela é bem fininha, mas ela esquenta bastante. Então você pode usar uma calça dessa por baixo, ou aí mais para as meninas, tem essas meia calça, tipo, isso aqui é uma legging na verdade, né? Mas que também tem esse fleece por dentro. Então assim, no invernão lá na semana do Frozen, eu usei muito essas meia calça, porque para pedalar uma temperatura de menos 10 graus, é só eu, Deus e essas calças. Tem assim, né, que nem essa que é uma legging, que não tem pé, e tem outras que tem realmente pé, que é uma meia calça mesmo, né? E você pode usar. Essa daqui eu comprei na Primark, essas duas com fleece. Essa também tem um, tá vendo? Tem um fleece. Aí para meninas e meninos, tem as ditas meias térmicas que eu comprei na internet. Uma meia, ó, falando que é meia térmica, mas ela é super fininha. Eu não achei diferença nenhuma, honestamente. Não sei aonde que é térmica. Talvez pro meu namorado calorento, holandês, funcione como meia térmica. Para mim não funcionou não. Comprei na Rema essa meia. Para mim o que funcionou foram essa meia aqui, que é uma meia de usar com bota, que ó, ela por dentro, ela tem assim, ó, tá vendo? Ela é quentinha, bem grossa. Ou essa daqui, que é a do frio extremo, que é, ó, um fleece por dentro também, ó. Tá vendo esse tecido bem quentinho? Quando tá muito frio, eu ponho aquela meia calça e boto essa meia por cima ainda, porque eu sou friorenta pra caramba. Então, vamos que vamos, ainda boto uma bota por cima. Uma coisa que eu descobri aqui, eu usava muito o cachecol, né? Porque aí põe a jaqueta pra fechar. Eu tenho muito problema de garganta, então pra fechar, não entrar frio e também proteger minha garganta, boto um cachecol, um monte de cachecol que eu trouxe do Brasil. Mais recentemente, eu descobri isto, que é uma gola. E essa gola também, ó, tá vendo? Ela tem um fleece, então ela é bem quentinha. Vamos ver se eu consigo colocar sem destruir o microfone. Então, eu boto a gola, por que é importante? Porque a minha orelha fica protegida. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi na marra, né, principalmente andando de bicicleta, quando tá muito frio, a orelha, não é o ouvido, a orelha, a parte da cartilagem começa a doer por causa do frio. E dói, mas dói muito. Então, o que tem que fazer? Ou usar uma touca, que eu tenho umas toucas também, ó, revestidas assim, que aí você bota a touca, protege a orelha, né? Mantém a orelha quentinha, ou põe essa gola que eu achei que pra mim foi melhor, porque se eu tenho que pôr a touca e o cachecol. Esse daqui eu ponho uma coisa só, já protege minha orelha. E também o problema das toucas, qual que é o problema das toucas? Essa bolinha da touca, quando eu ponho a touca e quero pôr o casaco e a touca do casaco, essa bolinha atrapalha muito para colocar a touca do casaco. E a gola não atrapalha nada. E isso é bom quando tá andando de bike, porque aí não deixa também vir circular nessa parte assim de qualquer jeito, né? Quando você põe a touca do casaco. Então essa gola, pra mim, essa gola eu comprei numa loja chamada Vibra, que é uma loja super barata. Eu paguei 7 euros, eu comprei 3, porque eu comprei uma, vi que era muito bom. O esquema, comprei mais 2. E eu recomendo muito essa gola, porque realmente ela é prática, uma coisa prática. Antes da gola, às vezes eu usava essa faixa, assim, que ela é revestida, ela tá até velha, de tanto que eu usei, ela não, parece suja, mas não, ela só tá velha mesmo, tadinha. Mas que também protege a orelha, quando eu não queria usar touca por causa desse negócio do pompom maldito. Aí eu usava essa faixa. Eu também, de vez em quando, uso essa faixa para correr. Antes de eu entrar na parte da corrida, quero falar rapidamente de calçados. A mesma lógica. É importante você ter pelo menos um calçado que seja à prova d'água. Pode ser um tênis, pode ser uma bota, o que for. Porque aqui, como chove muito, você tem essa opção de o dia que tá chovendo, você precisa sair, não tem outro jeito, você põe o seu sapato impermeável e consegue chegar num lugar seco, né? Mas evitar, a gente tem que, aqui na Holanda, não dá pra usar muito assim camurça, dá, mas assim,
você tem que ter uma alternativa, porque quando chove é o ó. E não chove pouco, né? Então, é importante ter um sapato impermeável, importante ter um sapato de neve. Como eu disse, não neva tanto assim, não é uma coisa, na minha opinião, é algo que você super precisa. Mas, o que acontece? Os sapatos de neve também são muito quentinhos e muitos deles você consegue usar não só em dia que tá nevando, mas quando tá frio em geral. Então, o que eu diria, tente achar uma coisa que não pareça tanto um sapato de neve, mas seja um pouco de neve. Por quê? Porque o sapato de neve, as botas de neve, a sola delas tem um desenho para você não escorregar na neve. Na verdade, essa é a maior funcionalidade do sapato, tênis de neve. E não tanto esquentar. Esquentar também, são mais quentinhos, mas a maior funcionalidade é você não escorregar na neve, porque a neve é bastante escorregadia. Aí já entrando na corrida, eu acho assim, ó, pra mim é desanimador sair pra correr quando tá frio, não vou mentir, adoro correr, preciso correr, mas é difícil. Pra mim funciona melhor quando eu tenho um objetivo. Então eu fui correr no -1 grau quando eu tava treinando pra uma meia maratona, então aquela coisa assim, o objetivo tá ali, eu preciso correr atrás, eu não posso faltar. E aí isso me tirava de casa, não sem esforço, mas me tirava de casa. Só que correr tem uma questão, né? Não dá pra eu sair pra correr com essa jaqueta. E na metade da corrida, no segundo quilômetro da corrida, eu tô pingando. E carregar uma jaqueta dessa na mão quando você tá correndo, amarrar na cintura, também não dá. Como é que faz então? Primeiro de tudo, a gente vai lá na Decathlon chorar e comprar roupas adequadas. Que foi o que eu fiz. Então, na verdade, eu não saio assim com muita roupa, não. E eu sou, como eu já disse, sou friorenta. Então, o que eu faço? Primeiro truque, eu passei a utilizar mais a minha meia de compressão. Uma meia de compressão normal, comprei no Brasil, uma meia de compressão normal de corrida. Por quê? Porque é o tamanho da meia de compressão, né? Ela estica, que a função dela é esticar, ela vai até meu joelho. Então, quer dizer, eu tô com uma meia cobrindo até meu joelho. Então, isso é uma coisa que dá uma esquentadinha, não é a super esquentada, mas dá uma esquentadinha e dá uma aliviada, e é bom porque meia de compressão faz bem. Não é uma coisa super barata, mas é uma coisa que também até faz bem para quem quer correr, quem quer fazer atividade física assim, né? Aí eu comprei esta calça de corrida também, que ela é aquecida e não aquecida. Como assim? Explico. Porque ela tem por dentro ela é revestida, tá vendo? Não sei se dá para ver direito na câmera. Ela tem assim, ó, também um fleece, só que ela é super fininha e ela tem uns respiros assim. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, por exemplo, essa parte aqui cor-de-rosa, que lá tem várias cores. Essa parte não é revestida, essa parte ela é tipo um respiro, ela tem uns furinhos. Deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui, ó, tá vendo que tem uns furinhos? Esses furinhos, ele dá um respiro. Então, essa é uma das calças que eu uso. Então, ponho a meia de compressão, por cima da meia de compressão, ponho essa calça que é específica também pro inverno. E ela, na verdade, até vem com um conjunto, que ela é do conjuntinho, que também tem a blusa, que também tem o mesmo revestimento de fleece. Eu nem sei se é fleece o nome desse tecido, que eu sou péssima de tecido, mas é aquele tecido maciozinho, parece um cobertorzinho. Tem uma touca, também tem o revestimentozinho, tem bolso, e tem uma coisa que no Brasil eu não sabia para que era poucas que tinha, eu não sabia para que era, que é isso aqui, ó. Aqui tem muita loja que tem essa parte, que tem esse buraco para você colocar o dedo, que é para você fazer assim uma meia luva. Então, se você não for muito friorento, você pode até sair só com isso daqui. Eu sou friorenta, então eu vou de luva. Se tiver 0 grau, eu vou de luva. Se tiver até uns 5 graus, eu vou de luva. Prefiro tirar a luva e pendurar na cintura do que passar frio. Por debaixo, aí dependendo da temperatura, eu vou com uma blusinha fina de manga comprida, mas bem fininha, aquelas de corrida. Até inclusive é de uma corrida que eu fiz há muito tempo em São Paulo, já, daquelas corridas de rua, que é bem fininha mesmo. Ou se tiver muito frio, acho que o dia do -1 grau, eu fui com essa daqui, que também é da Decathlon, que é uma blusa de corrida, de atividade física, que também ela é revestida, tá vendo? E aí o que eu faço? Comecei a correr com as duas, né, com a blusa, com a jaquetinha e com essa. E conforme foi esquentando, eu tirei essa, pus na cintura, ela é uma blusa leve, então é tranquilo de colocar na cintura. E aí, fiquei só com essa daqui, que também, ó, tem um respiro embaixo do braço, tá vendo? Então, é uma blusa que por mais que ela seja
bem quentinha, ela seja revestida, ela é bem, vamos dizer, estratégica. A Decathlon é cheia dessas roupas assim, porque eles são especializados nessas coisas, né? Ela tem esse zíper que também fecha um pouco aqui até em cima. E por fim, eu vou com uma faixa, que eu peguei essa faixa aqui, mas não é a faixa que eu uso uma outra faixa, que é desse mesmo tecido da calça fininho aqui revestido, sabe? É esse mesmo tecido, que ela até é bem unissex, inclusive, essa faixa que eu uso. Porque aí, em vez de eu usar touca, usar essas coisas, eu ponho essa faixa para proteger a orelha, para a orelha não congelar. E conforme eu vou correndo e começar a esquentar muito, eu tiro ela, é uma coisa assim, pequena como essa, fininha, mas que esquenta, que protege. E eu usava aquela faixa para correr. Não sei onde eu enfiei a faixa, preciso procurar. Tenho corrido muito dentro de casa, não tô usando ela mais, mas preciso achar. Mas só isso, Aline, você sai no frio de 0 graus, né? Eu saio com meu tênis normal de corrida. Quem corre sabe que tênis de corrida é feito para resfriar, não para esquentar. Só isso. Aí é que vai o meu truque. Como é que eu fazia? Em vez de eu simplesmente sair e correr, eu fazia um aquecimento dentro de casa. Então, quando tá muito frio, eu faço um alongamentozinho, que alongar em si não esquenta muito. E aí faço ou uma corrida estacionária, né? Aquela corrida que você corre no lugar, ou faço uma caminhada dentro de casa, mas com passos rápidos. Eu moro num sobrado, então de vez em quando eu fico subindo e descendo escada, assim, meio ritmado, pra dar uma esquentada no corpo, pra eu já começar, quando eu começo, assim, começo a transpirar bem de leve. Eu não sou uma pessoa que transpira muito, eu não sou aquela pessoa que sai pingando do treino. Mas quando eu começo a sentir que meu corpo já deu aquecida, que eu tô, assim, querendo suar, é a hora que eu saio de casa para correr, e já saio daqui correndo, né? Porque o corpo já tá aquecido, né? Os músculos já deu uma aquecida, já tô alinhada para correr, já saio de casa correndo, que eu já não tô naquele corpo duro e frio. Eu já tô num ritmo, né? Meu corpo já tá aquecido, então assim, às vezes não vou dizer um baque, mas, né, você sai, você sente um frio, mas aí você já tá no ritmo, sua cabeça também já tá no ritmo, você já aqueceu até o cérebro, né? E aí, ó, é assim que eu ia. Então, ponho essa roupa, ponho essa meia de compressão, que foi uma coisa que demorou pra eu me tocar mais um dia. Eu falei, e se eu usasse essa meia de compressão aí, que vai até o joelho, vai dar uma esquentada. E o bom na meia de compressão, como ela é feita pra correr, ela é feita também pra circular, né, pra você não ficar suada, né, pra dar uma circulada no suor. Então ela esquenta, mas ela não deixa você, sei lá, pingando demais, suando demais. Não esquenta demais, né? Acho que é isso, gente. É mais ou menos isso que eu faço, é como eu lido. Acho que o mais importante é pensar na chuva, que eu acho que é o mais difícil de fugir. Neve vai nevar, mas não vai ser sempre. Frio abaixo de 0 vai fazer, mas não vai ser sempre. Agora, chuva vai ser mais constante. Então, pense sempre, se prepare sempre para a chuva, que esse é o mais difícil, mais chato, na verdade. Não é difícil, é chato de lidar aqui no inverno. E muita vitamina D, porque viver nesse momento mofo, com falta de luz, é terrível. Mas logo logo a primavera chega e tudo isso passa, se Deus quiser, porque olha, periodinho chato do ano aqui, viu? Falando em clima, bem chatinho, mas enfim. Vamos que vamos, né? Tem que fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu nesse canal, meu filho, pelo amor de Deus, se inscreve aí nesse canal. E muito obrigada por me assistir.